Olá, seja bem-vindo em mais um vídeo do canal. E hoje eu separei para vocês top duas ações para o mês de julho, para quem está buscando aí empresas para o longo prazo que possam surfar uma onda de crescimento e aproveitar também possíveis dividendos. Eu vou compartilhar com vocês quais foram essas duas empresas que eu selecionei com vocês. A primeira é a Vale, né, mais conhecida lá atrás como Vale do Rio Doce. A Vale, ela tem a sua principal atividade econômica na parte de mineração. Ela atua em diversos países, como Canadá, ela tem estrutura em vários outros países, China, Japão. Ela tem uma estrutura bem rica e, e ela está muito vinculada aos preços da commodity, porque a commodity, ela segue um preço internacional do minério do ferro. E o minério do ferro hoje está cotado em US$ 109. Aqui eu separei para vocês, se a gente buscar nos últimos 5 anos a cotação do minério, a gente teve um pico aqui, né, no pós-pandemia, durante a pandemia, os produtos o preço do commodity chegou a custar US$ 214. Mas nesse preço ela tem uma resistência, né? A gente vem acompanhando nos últimos anos que ela está segurando bem essa faixa aqui, essa resistência. Hoje ela está sendo cotada a US$ 109, né? Hoje é o preço do minério está sendo cotado a US$ 109. E o real, como ele desvalorizou, então alguns especialistas até falam que o minério a US$ 90 é compra para Vale, né? Então a gente tem uma margem de segurança aí muito tranquila pro caso do minério de ferro. E a gente sabe que existem alguns picos, né, que dependendo da China, que é o maior consumidor de minério de ferro do Brasil, a gente a gente pode surfar uma onda de alta que vem acontecer aí nos próximos anos, né? Então é uma tendência que as empresas utilizam cada vez mais ferro. O ferro ele está presente em praticamente no nosso dia a dia, no celular, no computador, na casa, no prédio, né, no carro, em vários itens de consumo, as empresas utilizam o minério de ferro, né? E o minério de ferro ele é um produto essencial. E a tendência dele é que cada vez mais os países emergentes e os países desenvolvidos continuam utilizando o minério de ferro para continuar seu desenvolvimento, né? Eu separei aqui para vocês uma parte da Vale. Ela atua em diversos serviços, né? Mas principalmente, como eu falei, o minério de ferro. E no Brasil ela tem em vários estados, Espírito Santo, Maranhão, Minas Gerais, Pará, Rio de Janeiro, né? Ou em outros países, Canadá, como eu comentei, China, Indonésia, Reino Unido, Malásia, Oman, Japão. Então ela tem atuação em diversos países. Você vai estar participando de projetos, não só no Brasil, projetos globais, e isso é uma forma também de você proteger o seu patrimônio a possíveis problemas econômicos nacionais, né? A gente sabe que tem algumas empresas, como, por exemplo, como o varejo, que depende muito de juros local, então dependendo de uma Selic, de subir ou descida, isso interfere muito nas cotações, especialmente das empresas de tecnologia e varejo, que está sempre trabalhando de forma alavancada, está sempre aportando dinheiro, tem financiamento, tem juros, e isso acaba dependendo muito desse cenário. A Vale não, ela depende menos desse cenário, uma vez porque o real se desvalorizar, ela vai estar vendendo o seu produto em dólar, e tem uma grande vantagem nisso, que uma vez que ela vende os seus produtos em dólar, se o real chegar a R$ 10, né, o dólar continua no seu preço. Então ela consegue depois converter essa receita em reais, isso acaba valorizando muito o seu caixa, né? Trazendo reais, é, quando o real está desvalorizado, nesse patamar de 5,50 aproximadamente que eu faço esse vídeo hoje. Então é um ponto muito positivo para a Vale. Vamos dar uma olhadinha na parte dos fundamentos dela. Bom, como eu falei, esse site aqui, o Fundamentos, eu gosto muito porque ela traz de forma muito sucinta os dados, né? Para a gente ter uma ideia de como está o fluxo financeiro da empresa. Então, ela está no setor de mineração,
no subsetor de minerais é, metálicos, né? Que é praticamente o subsetor de mineração. E se a gente clicar aqui nesse subsetor, a gente consegue ver quais são os pares dela. Eu gosto muito dessa empresa também, Semin, é uma concorrente dela. Mas vamos voltar a falar um pouco de Vale. Hoje, o PL, que é o preço sobre lucro, até tem um ponto de interrogação aqui na lateral, se vocês tiverem dúvida e quiser aprofundar em todos esses indicadores, você pode passar aqui e ler os indicadores. Tá? O PL, que é o preço sobre lucro, significa o quê? Se a empresa fazer o pagamento de 100% do que ela gera de lucro, ou seja, o payout, mais conhecido como payout, for 100% do que ela gera de lucro, em 7 anos, 7,3 anos, ela conseguiria retornar o que você investiu. Então, se você colocar 100 mil reais na Vale, em 7 anos, se ela continuar pagando, se ela continuar lucrando o que ela apresentou nos últimos anos, ela vai te retornar em 7 anos o seu capital investido. O valor patrimonial é um indicador que eu gosto muito de analisar, que avalia todo o patrimônio da empresa entre imóveis, caixa, recebíveis, tudo que ela tem de valor patrimonial e o quanto ela está sendo negociada hoje. Ela está sendo negociada 53% acima do patrimônio dela. É normal que empresas mais resilientes, empresas consolidadas, sejam negociadas um pouco acima mesmo. Né? A gente pode ver, por exemplo, empresas que negociam abaixo do valor patrimonial, como o Banco do Brasil chegou a ser negociado em patamares muito abaixo de 100%, abaixo de 1. E por quê? Porque a gente sabe que existe um possível risco político. Então o mercado enxerga isso como um problema e está disposto a pagar menos. E no caso da Vale, o mercado está disposto a pagar mais. Por conta disso que o PL tende a ser acima de 1 no caso dessas empresas. Aqui a gente tem as oscilações dos papéis, 2024 está uma queda de 14%, isso muito por conta da China, que o momento da China passa por um momento de desaceleração, né? O mercado prevê isso, já antecipa nas cotações das mineradoras. 2023 também vem de uma queda. Então, nesse patamar de preço, de queda de 6% em 2023, mais 14,85 em 2024, eu considero um valor legal de entrada, um valor muito bom para o histórico de preço da Vale. Né? De dividendo yield, que é o preço que ela vem pagando de dividendo, hoje ela está pagando 11% de dividendo yield. É um número fantástico, né? A gente pega a renda fixa, paga em torno hoje de 10 a 11%. Agora imagina isso de uma empresa geradora de caixa com uma perspectiva de valorização do seu papel, né? Pagando 11% de dividendo. Ela tem 19 bilhões de reais em valor de caixa hoje. Então, se você parar para pensar, ela tem um ativo, olha, de 400, um ativo total de 458 bi, tem uma dívida bruta de 73, ela tem 19 em caixa, então ela tem uma dívida, diminuindo a dívida bruta com as disponibilidades, ela tem uma dívida líquida de 54 bi, que muitas vezes são dívidas boas, né? Não são dívidas ruins, são dívidas que estão em projetos, é, a alavancagem que traz para a empresa. Então, essa dívida não é considerada uma dívida assim ruim para o caso da Vale, tá certo? Vamos olhar um pouquinho o histórico de pagamentos de dividendos dela. Eu separei uma planilha aqui, mas antes de mostrar a planilha, deixa eu mostrar só mais um site que eu gosto muito de quando a gente analisa, que é o histórico de dividendos. Aqui. Bom, se você hoje tivesse 1.600 papéis da Vale, vamos que pela cotação atual é aproximadamente 100 mil reais. O que acontece? Né? Nesse site a gente consegue analisar todo o histórico de pagamentos de dividendos, tá? Só uma informação importante. Existe uma diferença entre dividendos e proventos. Proventos é o que vem de fundos imobiliários. Dividendos é o que vem diretamente de ações. E atualmente os dividendos e os proventos
são isentos de impostos de renda, tá bom? São isentos de impostos. Então, caso não mude nada com essa reforma tributária, que até o momento não vi que vai mudar, os dividendos continuam isentos, isso é muito positivo. Então, é dinheiro direto na sua conta. Então, se você tivesse 1.600 papéis, né? Vamos parar de pensar, eu só coloquei 1.600 para facilitar uma leitura de um parâmetro que seria 100 mil hoje. Mas se você desconsiderar essa oscilação de preço e falar, olha, se eu tivesse 1.600 papéis, quanto que eu teria de dividendos ao longo dos anos? Aqui você consegue ter uma leitura de quanto você teria. Olha que legal, quando o minério subiu, você com certeza a empresa conseguiu vender em preços maiores e conseguiu rentabilizar mais os seus acionistas, né? E até compilei isso numa planilha para facilitar. A gente consegue entender aqui com 1.600 papéis de dividendos da Vale, tá certo que quem comprou lá atrás pagou um preço assim muito barato, né? Se tivesse mantido esse preço aqui, esses papéis, esses 1.600, você já teria um dividendo de 83 mil. Eu acredito que a Vale ela deve aumentar o seu pagamento de dividendos aí no futuro. Se hoje ela está pagando 11%, como nós vimos, ela deve aumentar isso, o preço do minério deve subir e com certeza os dividendos vão aumentar na sequência. Então é uma empresa que eu recomendo, né? Uma empresa inclusive que eu tenho na minha carteira e eu falo com propriedade que é uma empresa muito legal, né? Agora vamos dar uma olhadinha na segunda empresa, tá bom? A segunda empresa que eu separei e trouxe aqui para vocês, que é a CEMIG. A CEMIG é uma empresa muito legal, está num setor perene, é um setor resiliente, é um setor que onde você, por exemplo, se você for viajar, você vai voltar e vai ter uma conta de energia na sua casa, né? Então é uma empresa muito perene. A CEMIG ela atua desde a parte de geração de energia, tem transmissão, né? A gente tem a famosa Taesa, transmissão paulista. A CEMIG também tem atuação desde a geração como a transmissão, distribuição, comercialização, atua até em gás natural, né? Então ela tem praticamente a cadeia toda de atuação. Isso é muito legal, né? Tá certo que existe uma certa complexidade para você gerenciar todas essas etapas, esses canais, mas caso você consiga entregar bons resultados, isso você não precisa contratar um terceiro, isso é positivo para a empresa, né? No meu entendimento. Vamos dar uma olhada nos fundamentos dela. A CEMIG, eu peguei o ticker que é o código da empresa, o ticker 4, tá? Porque eu não peguei o 3. O 4 são as ações preferenciais, e que é o nosso foco aqui do canal, buscar maiores dividendos, tá bom? Bom, olha, historicamente ela teve valorização em praticamente desde 2019, todos os anos ela teve valorização. Somente em 2024 ela corrigiu 26%. Diferente da Vale, ela tem um PL menor, né? A Vale estava com 1,5, enquanto a CEMIG 1,2, porque ela é uma empresa do estado de Minas Gerais, é uma estatal, né? Então existe um risco político ali, então por conta disso o mercado tende a pagar menos, né? Tem um PL atrativo de 5,54, um dividend yield de 7,7%. Mas é uma coisa muito legal dela que eu trouxe aqui para vocês na planilha. Olha o histórico surpreendente de pagamentos de dividendo, né? Se você tivesse 9.400 papéis, que é o que é equivalente a uns 100 mil reais hoje, né? Só para ter ideia de parâmetro, e tá certo, quem comprou 9.400 papéis lá atrás não pagou, né? 100 mil reais. Mas eu tenho uma ideia só para se você, caso você tenha 100 mil reais, queira investir no seu papel, para você ter uma ideia de quanto ela pagaria se você tivesse essa mesma quantidade de papéis ao longo dos anos, né? E ela pagou muito dividendos. Olha, em 2014 pagou 44 mil reais de dividendos. 2012, 2014, aqui na época aí do impeachment
da Dilma, a gente teve alguns problemas nas estatais, né? Então ficou meio receosa. Teve alguns problemas também de falta de chuva que afetou o setor. Então toda essa história aqui, ela passa, e aí depois ela vem retomando os seus dividendos, né? Então, se você tivesse 9.400 papéis, você teria um total de R$ 275.000 de dividendos, fora a valorização. É muito atrativa essa empresa aqui. Eu gosto muito dela, é uma empresa perene, está no setor extremamente promissor e muito resiliente, né? Então essas foram as duas empresas que eu trouxe para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Comentem aqui comigo o que vocês acharam. Vocês têm Vale na carteira? Vocês têm CEMIG? Vocês pretendem investir na CEMIG? E caso tenha gostado do vídeo, não esquece de deixar o seu like e fica comigo até o próximo vídeo. Até mais, muito obrigado